Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Olha, não estou num lugar comum, não é mesmo? Não estou nos nossos estúdios, mas a nossa aula vai ser daqui. Estamos onde? Estamos aqui no Espaço Memória, não é? No Centro de Memória da Justiça Eleitoral. E aqui dentro tem um pouquinho da nossa grande história, certo? Então a gente vai conversar agora com uma pessoa muito importante, porque ela que vai nos dizer toda a nossa parte, qual é a sua parte nessa história e o que é que veio antes, para a gente entender o agora, para a gente agora, quem sabe, compreender o que virá no futuro. E agora nós vamos conversar com Télia Gaspar, não é? Aqui do CEMEL, ela que é responsável por essa parte, vai explicar um pouquinho para a gente onde é que estamos, qual é o nosso objetivo da aula de hoje. Olá, Télia, tudo bem? Tudo bom, cara? Prazer. Então me conta um pouquinho aí, onde estamos e para que estamos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz com essa oportunidade, porque é algo realmente novo para a gente poder transmitir uma aula dessa forma. Nós estamos no Centro de Memória da Justiça Eleitoral, e o Centro de Memória da Justiça Eleitoral é o local onde nós mantemos a memória não só do estado de Pernambuco, mas como um todo, porque a Justiça Eleitoral, ela abrange o Brasil inteiro. Então é aqui que nós podemos fazer um caminho de como era antigamente, de como as primeiras pessoas que chegaram aqui no Brasil votavam e como nós podemos votar agora. Chegam perguntas para a gente, Henrique, da questão da diferença do voto nulo, do voto em branco, na contagem, na apuração, o que é que meu voto, se for nulo, vai interferir no resultado? Explica um pouquinho para os nossos estudantes qual a diferença desses tipos de votos. O voto branco e o voto nulo, na verdade, são duas formas de fazer a mesma coisa. Porque o voto branco tem uma tecla na urna eletrônica em que você aperta e aí você vota em branco. Votar nulo significa digitar um número inexistente na urna eletrônica. Então, quando você digita um número que não corresponde a nenhum candidato e confirma, você está anulando o seu voto. E para onde vão esses votos? Esses votos servem só para dados estatísticos, então é só para a gente saber quantos eleitores anularam o próprio voto ou votaram em branco. Mas não favorece nem desfavorece diretamente nenhum candidato. O que a gente costuma dizer é que o voto em branco ou o voto nulo podem prejudicar indiretamente, porque por omissão um determinado candidato pode deixar de receber aqueles votos e aí um outro candidato que tem um eleitor mais engajado acaba vencendo a eleição. Então, quando você vota em branco ou nulo, você não está exercendo a sua cidadania de modo pleno, porque você está deixando de escolher, você está deixando que outras pessoas escolham por você. Mas não interfere diretamente porque só vai servir para dados estatísticos. Perfeito. Olha aí, uma informação importante numa era de tanta desinformação, não é? Porque a gente tem esse mito, né, de que se eu votar nulo eu vou favorecer. Olha aí, a gente tem esse favorecimento de forma indireta, não é? Sim. Mas desfavorece a nossa cidadania de toda forma. Então, Henrique, já que a gente falou dessa questão da desinformação, estávamos falando do gênero notícia, né? A notícia, enquanto gênero textual, é um gênero de muita força social que a gente tem, é um gênero informativo e hoje a gente tem aí as fake news. Já surgiram há um tempo com essa chegada, não é nem na chegada da tecnologia, porque se a gente for observar, as fake news acontecem antes mesmo da chegada da tecnologia. Mas, se a gente tem essa facilidade de informação, rede social, WhatsApp, Instagram, o tempo todo a gente é bombardeado com essas informações que muitas vezes elas são falsas, por isso que na tradução a gente tem notícia falsa, mas a gente já viu que para ser notícia, para ser gênero notícia, ela precisa ser fato. Ela precisa ser uma coisa real.
Então, quais são os impactos, assim, Henrique, que é que você pode perceber nessa questão eleitoral? Porque fake news traz impactos para a gente na área da saúde, educação, na nossa vida. A gente tem aí muitos impactos, inclusive irreparáveis. A gente teve, inclusive, uma morte de uma pessoa que foi confundida em 2014 a partir de uma fake news por uma sequestradora e foi aí, chegou até a morte, mas partiu de onde? De uma fake news. Então, quais são os impactos, observando o cenário eleitoral, que a gente pode compreender nessa desinformação? Então, a desinformação é muito prejudicial, como você falou, em várias áreas, né? Mas na justiça eleitoral especificamente, ela cria um ambiente artificial de desconfiança generalizada com o processo eleitoral, e é o processo eleitoral que garante a nossa democracia. Então, quando você ouve uma notícia falsa sobre as eleições, na verdade, a gente está prejudicando a própria democracia, a gente está tumultuando o processo eleitoral e fazendo com que alguns eleitores se confundam e achem que algumas notícias que circulam por aí são verdadeiras quando na verdade não são. Então é muito importante checar as notícias que a gente recebe, mesmo que seja de um familiar, mesmo que seja de uma pessoa de confiança, porque muitas vezes essa pessoa passou aquela notícia e ela própria não checou. Então não é porque vem da minha mãe, do meu irmão, do meu pai que eu vou acreditar imediatamente naquela notícia. É importante que eu cheque, porque os meus parentes podem estar também sendo enganados e se eu checar eu vou poder inclusive esclarecer para eles que aquela notícia não é verdadeira. E aí quando a gente fazer o caminho inverso da disseminação de desinformação, que é justamente você disseminar a informação, né? Então depois que você checar, você ir nas pessoas que receberam aquela mesma informação e explicar, dizer que aquela notícia foi checada e que ela na verdade não é verdadeira. Perfeito. E quanto cidadão crítico que você é, né? Essa força, a soberania do seu querer, você tem que fazer essa checagem, né? Checar de fato o que é que está chegando de informação para você. E é importante perceber também, Henrique, que a desinformação é o uso de técnicas, então muitas vezes até áudios eles podem ser manipulados, as imagens podem ser manipuladas. É pensar de fato, observar um conjunto, tá? De tudo que chega até você. Não é somente a parte escrita, né, que pode ter fraude aí, não pode ser só fake news, mas essa manipulação de áudio também acontece, não é? É verdade, a desinformação junto com a tecnologia, ela também se transforma, né? Então hoje em dia a gente tem casos inclusive de deepfake, que são vídeos que são manipulados, né? Então podem pegar a imagem de uma pessoa, a voz dela, dizendo uma coisa que ela nunca disse. Então essa manipulação é possível, tem sido feita, né? Então a gente tem que desconfiar, muitas vezes, até de um vídeo que circula. Então se aquele vídeo ele tem um teor muito sensacionalista, ou se as pessoas estão incentivando que você divulgue aquele vídeo, é o primeiro momento para você desconfiar. Porque quando alguém pede para que aquilo seja viralizado, significa que pode haver alguma intenção. Então, de fato, a desinformação ela não está só no texto, ela não está só numa notícia. Ela pode estar, inclusive, num vídeo que é bastante perigoso, né? Exatamente. E a gente pensa em todos os outros âmbitos que a gente já falou tanto na sala de aula. Quando estourou a pandemia, o que a gente teve aí de fake news, e lembrar sempre que essa desinformação, geralmente, quase sempre, ela causa um pavor, ela causa um medo, ela causa um mal-estar na sociedade. Então é sempre bom pensar assim, que a informação faz bem, a informação traz o bem. E se aquela desinformação está te deixando com medo de exercer, inclusive, a tua cidadania, é bom realmente observar o que está acontecendo. Henrique, muito obrigada pela participação. E sai não, tem mais aí. Então é isso, gente. Como vocês viram, tantas informações importantes, tantas informações que contribuem para a nossa cidadania, para exercer o seu poder, né? É direito e dever seu o voto, votar.
Então a gente teve aí a participação do professor Luciano, agradeço, Télia, Henrique, todo o pessoal do Centro de Memória. Então a gente trouxe aí para vocês uma aula espetacular, então aproveitem. Vocês podem rever a nossa aula a qualquer momento no YouTube. Ficou com dúvida? Vai lá no YouTube, a nossa aula está disponível. Também tem o aplicativo do Educa Recife. E eu quero terminar assim, ó, mostrando o que é que você vai fazer. Vai votar e vai escolher quem é que vai te representar com muita responsabilidade e com muita informação. No meio de tanta desinformação, é você que vai levar a informação para quem está ao seu redor. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau! Fica aí, não sai não, hein? E aí, gostaram? E é estudante do módulo 5, estou aqui agora sim no estúdio para perguntar. E aí, o que é que vocês acharam dessa aula massa que a gente teve lá no Centro de Memória da Justiça Eleitoral? Quero agradecer a Henrique, quero agradecer a Télia, todo mundo que participou dessa aula, a equipe, né? Davidson, Josi, Terezinha, todo mundo que deu tchau lá no final da nossa aula participou e se dedicou para que essa aula chegasse até você, certo? Mas, já que temos ainda 2 minutinhos, eu quero só relembrar e reforçar com você. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade de falar de desinformação. Estamos bem pertinho das eleições e a gente vem vendo que as aulas de língua portuguesa não servem apenas para a gente aprender gramática, análise linguística, não. Servem para a gente refletir enquanto cidadão, tá? Então é importante que vocês reflitam que todos os gêneros textuais que a gente estudou, notícia, reportagem, debate, são gêneros textuais que vão formar a sua opinião. E, como Henrique disse, não é, quando a gente conversou, existe a questão do voto nulo, do voto em branco, que ele explicou muito bem o que é cada um, mas a gente viu que deixamos de exercer a nossa cidadania quando a gente deixa que os representantes sejam escolhidos pelas outras pessoas. Então, você é uma pessoa que tem opinião, que tem essa formação, então vai lá e exerce a tua cidadania. E não deixa com que essa desinformação, com essas fake news, elas cheguem até você e atrapalhem a sua opinião. E o que é fake news? A gente já sabe, então fala aí para quem está do seu lado, fala para a sua família. As redes sociais hoje são formas da gente espalhar e compartilhar fake news de forma muito rápida, de maneira muito rápida. Então, cabe a você que está aqui, que está se dedicando a estudar, que está se dedicando aí, né, muitas vezes a um terceiro turno, trabalha de manhã, trabalha de tarde, cuida de família, mas está aqui, está estudando, está se informando. Fake news, elas precisam ser canceladas, elas precisam ser não compartilhadas, mas desmistificar isso de que toda informação que chega é informação para ser compartilhada. A gente precisa lembrar de verificar aí qual é a fonte, de onde é que vem, quem foi que fez, o que fez. Lembrem sempre que os gêneros textuais, eles têm características. Então, se uma notícia, para ser notícia, ela precisa ser verídica. E para ser verídica, pessoal, ela precisa ter algumas características que não podem faltar, digamos assim. Precisa ter o fato, quem, o que, como, porquê e onde. Tudo precisa estar bem encaixadinho, tá? Se tem alguma coisa que falha, talvez precise, então, verificar a fonte e se é verdade ou não o que chega até você. Professora, como é que eu posso fazer isso? Está bem pertinho das eleições, a gente vê que a desinformação atinge a saúde, a educação, a política,
inclusive o bem-estar da sociedade, deixa eu te dar uma dica. Existem várias formas de a gente pesquisar se aquela informação que chega pra gente é fake ou não, né? A gente tem isso. Então, vai na internet e procura sites de busca para identificar se é fake ou fato. Você vai ter uma lista lá, tá bom? Então, ficamos por aqui. Agora sim. Tchau, tchau e até a próxima aula.